Já. Olá, estamos iniciando a 6ª edição do Pod 18, o podcast da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, ADCE Sorocaba, e damos as boas-vindas a vocês que nos acompanham pelo canal ADCE Sorocaba no YouTube e nas redes sociais. Saudamos o nosso convidado deste dia, 18 de maio, médico cardiologista, Dr. Vitor Dutra, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui em um bate-papo que acontecerá agora neste dia. Saudamos a equipe que está acompanhando aqui no estúdio, como a Regina Carvajal, presidente da ADCE Sorocaba, e o Paulo Guimarães Torre, diretor também da ADCE. Bem-vindo, doutor Vitor. Uma alegria imensa estar com o senhor nesse Pod 18 da ADCE Sorocaba. Obrigado, Vanderlei, pelo convite. Obrigado, ADCE, pela oportunidade de estarmos juntos. Falando um pouquinho sobre a dinâmica da doença cardiovascular. Cumprimento também aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, como também os nossos companheiros presentes aqui na sala. E gostaria, antes de tudo, desmistificar um pouquinho essa doença cardiovascular, né? Eu gostaria, doutor Vitor, que antes de nós falarmos da doença, muitas das pessoas não conhecem quem é o doutor Vitor. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco quem é o doutor Vitor, ele se formou onde, um pouquinho do início, sua trajetória, já que o senhor tem 35 anos de vida como médico cardiologista. Bom, então eu me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora no ano de 1987 e nós ingressamos então na residência de clínica médica aqui em Sorocaba, nas dependências da PUC, ali no Hospital Santa Lucinda, conjunto hospitalar, onde nós fizemos um ano de clínica geral. Depois nós, por concurso, entramos na cardiologia, fizemos 2 anos de cardiologia clínica. Depois dessa cardiologia clínica, nós tivemos um convite para irmos para São Paulo, na Beneficência Portuguesa, aprendermos e desenvolvermos o estudo na área de cardiologia intervencionista. Naquela época não se chamava cardiologia intervencionista, chamava-se hemodinâmica, que é a parte que lida com cateterismo, né? Basicamente seria os cateterismos cardíacos. Então nós ficamos 2 anos e meio na Beneficência Portuguesa, na equipe do Dr. Professor Egas Armelin, e depois nós retornamos a Sorocaba para trabalharmos então já como médico cardiologista e aí intervencionista nas dependências do Hospital Santa Lucinda. De lá para cá, nós estamos lá nesse hospital há 35 anos. Tivemos a oportunidade também de criar um serviço no hospital evangélico chamado Digimage, que se extinguiu esse ano, e trabalhamos também como cardiologista e cardiologista intervencionista nas dependências do Hospital da Unimed de Sorocaba. Obrigado. O tema deste dia, né, que nós convidamos o senhor, é realmente uma abordagem da dinâmica da doença cardiovascular. E nós percebemos que o tema cardiologia nos canais do YouTube, né, há inúmeros temas sendo colocados, né, e esse assunto é um assunto que atinge toda a população, né, do mundo todo, porque o coração é o órgão assim central que dá a vida, né? E hoje eu acredito que quem está assistindo o podcast da ADCE tem muito a aprender com o senhor, e nós vamos procurar nesse bate-papo, então, através de suas palavras, esmiuçar esse assunto, levando ao conhecimento dos ouvintes, né, aquilo que certamente eles queriam. Então, eu gostaria que o senhor falasse, já desse esse chute inicial na bola, né, falando sobre essa abordagem dessa dinâmica. Então, Vanderlei e a todos, o objetivo, quando fui convidado e você me perguntou sobre como e o que eu falaria, eu busquei pensar num processo dinâmico de construção de um raciocínio. Por quê? Qual que é o objetivo desse podcast? Não é formar cardiologistas, muito menos médicos, né? Sim. Nosso objetivo é tratar com as pessoas o que nós podemos transferir para elas em termos de conhecimento e de possibilidade, e principalmente de alerta, para que evitemos no futuro sermos um cardiopata, sermos um hipertenso.
Então nós vamos colocar de início alguns conceitos básicos que são necessários para o desenvolvimento do raciocínio, mas nós vamos buscar principalmente mostrar uma dinâmica da evolução da doença cardiológica, não só isoladamente, como outras doenças coexistentes e associadas, que vão interferir em muito na qualidade de vida, na sobrevida das pessoas nos processos evolutivos. Então vamos lá. De início, é lógico que nós precisamos apenas tecnicamente descrever. Existem cardiopatias, sim, de origens genéticas, com bases genéticas. Normalmente são cardiopatias que nascem, as crianças já nascem com um dano estrutural, na sua grande maioria das vezes, no coração. Então são as cardiopatias congênitas. Essas cardiopatias congênitas com graus variáveis de gravidade e de deformação na estrutura anatômica do coração vão ser responsáveis, então, por uma série de complicações na primeira infância, logo após o nascer ou na primeira infância. Então, vencida isso, e são cardiopatias de pouca frequência, em torno de 1 a 2% na população geral, essas cardiopatias são absolutamente estruturais, elas não são adquiridas com o passar da doença, com o passar do tempo. O que nós vamos tratar aqui são das cardiopatias que elas vão ser evoluídas de acordo com o tempo. E quais são os fatores que poderão contribuir, acelerar ou retardar esse processo? Outro dia nós estávamos conversando com o pessoal numa live com um grupo de psicanalista e nós falamos uma coisa muito simples. Você pega um filho, um jovem, ansioso, tabagista, obeso, filhos de hipertenso, e você vai ver o futuro desse jovem quando ele tiver 40, 50 anos. Ele vai estar, com certeza, com um comprometimento grave no seu sistema cardiovascular. Por quê? Porque ele está fornecendo ao organismo dele todas as fontes, todas as forças que vão fazer com que haja um comportamento deletério da evolução do corpo biológico que ele tem. Se ele traz em si já uma genética familiar com propensão ao desenvolvimento de hipertensão arterial, e se ele coloca em cima disso todos os abusos, todos os sacrifícios que o organismo dele vai ter que fazer, lá na frente ele vai ter uma doença cardiovascular precoce e grave, de grande dificuldade de tratamento. E é isso que nós vamos falar sobre as pessoas que chegam nessa idade de 40, 50, 60 anos e atualmente nós estamos vendo muito mais precoce o desenvolvimento da doença cardíaca. Antigamente nós falávamos, né, era doença desculpa a expressão mais áspera, de velho, né? O velho é que tinha doença de... Pra você ter uma ideia, não é incomum eu pegar paciente entre 40 e 50 anos fazer cateterismo porque está infartado, ou fazer cateterismo e ter múltiplas doenças coronarianas, aneurisma de aorta abdominal, doença cerebrovascular. Isso está cada vez mais comum. Por quê? Não se tem a cultura da prevenção, não se tem a cultura da informação, não se busca o ato médico da informação aos pacientes quando faria diferença fazer alguma coisa diferente. Então, vamos lá. Da mesmo jovem que nós falamos, se ele não foi orientado, ele fazer um perfil metabólico, ele perceber que ele tem uma dislipidemia. O que é isso? Eu vou traduzir em palavras mais simples. Alterações do colesterol, que são deletérias. O HDL baixo, que é o que protege, e o LDL, que é o ruinzinho, que entope as coronárias, alto. Ele tem, e aí ele se entope de lanche, ele se entope de pizza, ele come desregradamente, ele não se cuida, ele não faz um exercício físico. Qual é a consequência? No jovem nós vamos ter apenas uma leve deposição de colesterol na aorta, que é a artéria que sai do coração. Você já vai identificar lá talvez um espessamentozinho dos vasos. Mas daqui a 20 anos, ele continuando nesse regime de agressão ao organismo, ele vai fatalmente desenvolver as doenças cardiovasculares. E nisso nós destacamos aquelas alterações que nós podemos trabalhar, que nós podemos modificar, e aquelas que a genética nos impõe. Essas a gente não tem como modificar, aboli-las. Porém, nós temos como atenuar o seu desenvolvimento. Isso é o que dizem os especialistas, é excesso de carboidratos no corpo? Não só de carboidratos, mas com gorduras saturadas também, com açúcares, né?
É uma dieta, como se diz, é a dieta da satisfação. E aí você pergunta assim, mas essa satisfação vem de onde, Vitor? Olha, essa satisfação vem da necessidade, da satisfação que o ser humano tem. Muitas das vezes, em vez de ele encontrar satisfação no seu próprio interior, na sua própria observação, orientação de vida, ele vai buscar satisfação na geladeira. Ele vai buscar satisfação em outros locais. Ele vai buscar satisfação em atividades que vão gerar nele estresse de ansiedade. Né? Vão ficar aquelas pessoas viciadas, né? Viciadas em noradrenalina. Elas se viciam naquele sentimento, né? Que vai consumindo cada vez mais o ser humano. Então, ele se esquece de ser um ser organizado, ele se esquece de estar em equilíbrio pessoal, ele se esquece de ter equilíbrio alimentar, ele se esquece de ter equilíbrio de atividade física, ele se esquece de como ser. Ele vive numa aceleração muito grande. E essa aceleração vai fazer com que ele rapidamente desenvolva reações orgânicas para isso. Entendi. Existe esse aumento de casos de infarto entre jovens? Recentemente eu tenho visto isso, Vanderlei. A gente faz a área de cardiologia, principalmente emergências cardiológicas, em termos de cardiopatia, de isquêmicas, de infarto, e nós estamos notando isso. E não existe ainda, né, que eu conheça, nenhuma definição específica de estatística, mas eu notei muito isso depois do advindo da Covid. Inclusive, durante a Covid, nós, cardiologistas e intervencionistas, nós fizemos procedimentos assim de cateterismo em pacientes acometidos do processo inflamatório da Covid, porque a Covid ela levou um processo inflamatório sistêmico, ou seja, do organismo inteiro, né? Tanto que a grande maioria dos pacientes que morreram de Covid não foi só pela lesão, pelo dano tecidual do vírus no pulmão, por exemplo, da pneumonia viral e aí por diante, da insuficiência respiratória, mas principalmente por tromboses, por estimulação do sistema que forma trombo no organismo, no processo inflamatório, e isso acometeu muitos em AVC e síndrome coronariana cardíaca e outras tromboses, tá? Então, de lá para cá, nós estamos vendo realmente uma incidência maior de quadros agudos vasculares, principalmente aí os vasculares e principalmente cardiológicos, nos pacientes com jovens. Para você ter uma ideia, semana passada, em termos de cateterismo de urgência, eu fiz 2 ou 3 pacientes com menos de 50 anos, homens. Né? Lembrando que as mulheres eram muito pouco frequente, né? O aparecimento da doença isquêmica cardíaca, bem atrás, mas hoje ela se equiparou aos homens na estatística, principalmente quando a mulher passou a fumar. O hábito de fumar que a mulher adquiriu com o tempo equiparou estatisticamente ao desenvolvimento de doença aterosclerótica precoce, igual nos homens, tá? Pode falar. Não. Então, continuando, então isso que a gente vê a importância de um fator externo alterando uma história de uma doença, fisiopatológica de uma doença. Então, por exemplo, o cigarro, ele modificou muito, ele veio prejudicar muito o sistema, acelerar muito o desenvolvimento de doença aterosclerótica, cardiológica e vasculares mais precoces do que os não fumantes. É lógico, quer dizer, uma pessoa que não é fumante, que ela não é hipertensa, ela não é diabética, ela não tem uma dislipidemia, ela nunca vai ter um evento vascular? Olha, não existe na medicina sempre e nunca. É óbvio que isso não existe. Porém, a frequência é mínima, é muito inferior. E vocês lembram muito bem das vozinhas da nossa época que viviam com 90 anos, 80 anos, lúcidas, ativas, que fazia lá, quem teve a oportunidade ainda de ver, eu vou falar que isso, eu cheguei a ver isso, o seu fogãozinho a lenha, ou sua atividade física que elas faziam, elas ficavam lúcidas e ativas. Por que você tem que comparar e comer de tudo, mas uma dieta saudável? O que você precisa comparar em relação a isso? Observe esse parâmetro de vida, essa condição de vida que as pessoas tinham e as condições de vida que nós temos hoje.
Naquela época, nada industrializado, então o nível de gordura saturada dos alimentos era só o natural. Hoje é tudo praticamente industrializado, que acrescenta-se sódio, gorduras transgênicas, gorduras modificadas geneticamente. Ou seja, hoje, em termos de alimentação, em termos de vida, nós temos uma sobrecarga muito grande que nos consome precocemente. E eu tenho a certeza que isso está na causa principal da precocidade das doenças vasculares. O consumo de sal exagerado, né? Porque há muito, hoje em tudo tem o sal, ele gera o cálcio, né? Ele gera pressão alta e aí está ligado diretamente ao coração? Então, o excesso do sal, o sal faz parte da que a gente chama de uma dinâmica de contração vascular, tá? Quando você tem muito sódio, você vai sobrecarregar o seu rim na excreção na bomba de sódio e potássio, é uma coisa mais técnica, mas você vai sobrecarregar todo esse sistema renal e, consequentemente, haverá uma maior contratura das artérias. Com isso, você irá acelerar a gênese da hipertensão arterial. Uma dieta com menos sódio, você já está diminuindo a capacidade de oferta de sódio na parede do vaso e com isso você vai diminuir essa força e essa contratilidade vascular. É lógico que a hipertensão, que a gente chama de essencial, mas assim, não é que seja essencial, porque não é essencial nós sermos hipertensos. É quando a gente não sabe a origem, o médico coloca assim, indeterminado, a gente põe essencial, essas coisas. Então a literatura diz isso. A hipertensão essencial, que normalmente são mediadas por um fator genético, ela sofre muita influência de quê? Da dieta, sobrepeso, ausência de atividade física. E também nós estamos correlacionados também o hábito do tabagismo, porque tudo isso, no final, vai fazer com que haja uma contratura maior nas fases iniciais da hipertensão arterial, e depois esse vaso ele vai se espessando, ele vai se endurecendo pela própria deposição de colesterol, e aí é a gênese das doenças vasculares, que chega no final, essas doenças vasculares, você pode ter inclusive insuficiência vascular periférica a nível de necessidade de amputação de membros. Existe, principalmente nos fumantes, e não tão raro nas mulheres fumantes de alta carga de tabagismo, o desenvolvimento precoce de obstruções vasculares periféricas também. Vocês podem ver que no próprio maço de cigarro, e que foi uma medida muito correta de ser feita, hoje se mostra pessoas com membros inferiores amputados. Não só doenças pulmonares, pelo DPOC, pelo enfisema pulmonar, ou até o próprio acidente vascular cerebral ou infarto, mas principalmente e também doenças vasculares periféricas. Porque, na verdade, isso é uma dinâmica, Vanderlei. Tudo isso está correlacionado. Você não vai ter uma doença cardiológica específica. Se você não se cuidou, se você não se cuida, se você tem uma propensão genética para isso, para acelerar esse processo, você vai ser um doente cardiovascular, ou seja, também da parte cardíaca, mas e também da parte vascular e do somatório de todos. Então você vai ver que pacientes que têm diabetes, que desenvolvem diabetes, com obesidade, todas essas síndromes metabólicas que não se cuidam, eles vão ter AVC, vão ter infarto, vão ter insuficiência vascular periférica. Eu tenho pacientes que têm esses 3 graus maiores de apresentação da doença vascular. E é realmente muito complexo, porque isso lá na frente do desenvolvimento da doença, você não tem como retornar a qualidade vascular. Você não tem como, vou colocar uma palavra que talvez seja mais simples para ser entendida, você não tem como desentupir, vou colocar assim dessa palavra, as artérias, os vasos. Você tem como evitar que esses vasos apresentem a sua complicação maior, que é a trombose, que aí vem um tratamento contra a trombose vascular, que é a maior complicação desses vasos que têm complicações, essas doenças vasculares. E se você vai trabalhar o quê? Com uma trombose vascular. Você vai trabalhar como? Tentar diminuir a velocidade dessa progressão dessa doença. Mas que ela progride, isso não tenha dúvida. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer é que a interferência do médico, que a interferência da medicina vai propiciar. Então, o que é o principal recado, talvez, dessa nossa conversa aí? É simplesmente tomar cuidado quando você é jovem, ou pegar os seus jovens da sua família e ver se eles têm algum comprometimento já de termos de dislipidemia, alguma tendência familiar
e orientar justamente o seu tratamento através de quê? De regras básicas de um bom trato de saúde, de um bom cuidado de saúde, nas medidas higiênico-dietéticas que nós podemos favorecer já nos jovens. Com isso, nós vamos modificar toda essa progressão dessa doença e a estatística lá na frente. Agora, doutor Vitor, nós estamos conversando antes do podcast, a dormência ou fraqueza nas extremidades, rosto, peito, braço, tudo isso pode ser sinal de que alguma coisa não está indo bem com o coração, inclusive até levando a um AVC, como a gente ouve dizer? Nós precisamos, nisso, tomar um pouco de critério que nós vamos falar, porque nós temos uma responsabilidade muito grande em dar o diagnóstico sem ter um paciente, né? Mas vamos construir, hipoteticamente, alguns vieses de assunto disso. Todo sintoma orgânico, quando você percebe alguma coisa fora do normal, algum sistema orgânico está comprometido, ok? Então, quando você tem uma exteriorização de qualquer sintoma, é uma coisa que você te chama a atenção de que algo no seu organismo não está correto. Ok. Então, isso que você chamou de fumigamento, a gente chama de parestesia. Vamos lá. As parestesias, elas têm várias etiologias. Então, vou dizer, por exemplo, você pode ter uma hemiparesia, ou seja, quando você perde uma força num lado, o hemisfério do corpo, lado direito ou lado esquerdo, vamos pensar assim. Isso chama mais a favor de quê? Quando você tem todo um segmento corporal, fala mais a favor de quê? De um acometimento central, do sistema nervoso central, ok? Quando você tem apenas uma monoparesia, por exemplo, você tem uma perda de força de um membro, por exemplo, braço, isso fala mais o quê? Do sistema nervoso central? Não, vai falar a favor do sistema periférico, ou seja, você tem uma compressão da medula por um processo de coluna vertebral, por exemplo, que vai pinçar a saída dos nervos, do plexo braquial, você vai ter isso que você falou de sensação de fumigação, tá? De parestesias, tá? E com algum grau, dependendo da intensidade dessa compressão, até com diminuição motora de força. Tá. Então, o que a gente poderia, de uma forma genérica, porém não esgotamos aqui, eu faço questão de chamar a atenção que nós não estamos esgotando aqui as possibilidades de diagnóstico. Então, assim, alguma coisa que as pessoas percebem que não está bem, a primeira conduta é procurar uma avaliação médica. Isso daí é de muita importância que as pessoas tenham essa notícia. Nós não estamos aqui falando como deve se fazer o julgamento e o diagnóstico em casa, tá, gente? Isso não é o objetivo. Mas eu vou dar um spoilerzinho aqui para dar uma ajuda, pelo menos, para ir responder a sua pergunta. Quando de um hemisfério corporal, normalmente são doenças cerebrovasculares, é uma isquemia cerebral e caracteriza uma urgência de atendimento, uma possibilidade de um acidente vascular cerebral isquêmico, ou na grande maioria isquêmico, mas podendo ser hemorrágico também menos frequente, que pode ser está se estabilizando ou pode ser apenas intermitente. Então, é a mesma coisa. Se você falar comigo, mas dor no peito, infarto, vamos falar de infarto agora. Vamos falar de infarto. Mas qual é o diagnóstico que eu tenho que sair correndo para o infarto? Não existe uma fórmula fixa para você fazer o diagnóstico de infarto, ainda mais para os nossos ouvintes. Mas assim, dentro do que a gente fala com uma certa responsabilidade, o que é um infarto? É uma isquemia do coração. O músculo, quando ele entra em isquemia, ele dói, certo? Então você tem, por exemplo, se você forçar muito uma musculatura, por exemplo, da panturrilha, você vai ter aquela dor na musculatura da panturrilha. Por quê? Chega um ponto que a oxigenação do músculo não é suficiente pelo excesso do consumo e ele entra no mecanismo, então, que a gente chama de anaeróbico, produção de ácido lático, que é um ácidozinho que fica ali entre as fibras e provoca esse estímulo de dor. Então, o que é o infarto agudo do miocárdio? É uma isquemia do coração por uma ausência de irrigação sanguínea. Essa irrigação sanguínea, quando ela acontece de uma forma 100% ou bem intensa, o que acontece? Você vai ter uma angina, que a angina vem do latim angor, angústia. É uma dor precordial, uma dor interna, muitas das vezes, principalmente caracterizada como uma expansão grande da cavidade torácica interna. É como se alguma coisa dentro de você estivesse apertando e
expandindo ao mesmo tempo. É essa a grande maioria das vezes os sintomas, acompanhados de sudorese abundante, acompanhado de, às vezes, dor nos membros ou dor na mandíbula. Então, se isso é contínuo, isso passa alguns minutos e permanece, você está tendo, com certeza, um quadro de isquemia aguda cardíaca, conhecido também como infarto agudo do miocárdio. Mas se você tem as formas intermediárias, que, antes de chegar a uma obstrução completa de uma artéria coronária, por exemplo, você tem o que a gente chama de angina, a mesmo sintoma de uma intensidade menor aos esforços. Por quê? Quando nós fazemos esforço físico, a gente faz uma exigência que o coração trabalhe mais rápido, aumente a sua frequência cardíaca para suprir de sangue, principalmente os nossos músculos. Ou quando você está numa síndrome de estresse aguda, porque nós temos com uma síndrome de estresse aguda também uma liberação de catecolamina, que seja adrenalina orgânica, né? E com isso nós temos todo aquele colário das síndromes de estresse. Então o que acontece? O coração, coitado, ele tem que aumentar a frequência cardíaca, ele tem que aumentar o seu trabalho. E quando ele tem uma obstrução fixa, importante, que restringe a quantidade de sangue para esse miocárdio, ele vai responder com a mesma angina, só que de caráter mais leve, menos intenso, e quando a cessação da necessidade do esforço do coração se alivia espontaneamente. É chamada angina de esforço. É o paciente que chega, olha, o caminho, eu sinto um desconforto. Ele faz bem assim, ele põe a mão assim no peito, eu sinto aquele desconforto aqui no peito, isso é um sinal característico, eu sinto aquilo, aí eu paro, aquilo vai aos poucos acalmando, acalmando, acalmando. Aí depois eu vou fazer o exercício e aquilo está ficando cada vez mais frequente. Antes eu podia subir uma ladeira, agora eu parava no meio. Agora eu estou parando logo no início. Então, ou seja, já está diminuindo o limiar de tolerância ao esforço para aparecer nessa angina. Então, isso tudo são sinais que vão mostrar que a pessoa fala assim, olha, você não está bem. Você precisa de uma avaliação clínica de um médico, de preferência um especialista na área de cardiologia. Ouvindo o senhor falar, eu me lembro que no mundo hoje há uma moda até de provas de maratonas, né, meias maratonas, corridas pedestres, e eu tenho lido vários e vários casos da pessoa chegar no final, ou quase no final da maratona, e cair duro e morrer, né? Tem muitos casos assim. Isso é um alto esforço que a pessoa, apesar de treinar, ela vai correr os 42 quilômetros, aí ela morre de infarto, ou esse excesso, o coração não está preparado para isso. Os atletas deveriam ter um cuidado especial para evitar esse tipo de coisa? Ou já é porque a pessoa já vinha com problemas desde a infância, sei lá, jovem? Então, Adélia, existe uma cardiopatia chamada cardiopatia do maratonista, né? Que é a cardiomiopatia hipertrófica. O que é isso? É uma hipertrofia congênita, de origem congênita, no coração, principalmente. O septo é um feixe muscular que divide entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Então, existe uma hipertrofia congênita desse septo, né? Que é a doença cardiomiopatia hipertrófica na sua forma assimétrica. E ela está relacionada justamente a esse tipo de morte em atividade física. Antigamente, não se fazia uma avaliação cardiológica, tá? Nos atletas. Então, existe essa história, inclusive foi diagnosticada disso, chamada porque um atleta de maratona também teve uma morte súbita desse jeito que você explicou, tá? E isso, realmente, nós temos esses casos, são raros, são pouco frequentes, inclusive hoje em dia, a gente trata isso daí de duas formas, ou a gente abre o coração, vamos dizer assim, uma cirurgia cardíaca, vai lá e faz uma delaminação, tira uns pedacinhos, vamos explicar dessa forma, desse septo que é gordinho e que está obstruindo o sangue da ponta do coração. Ele obstrui o sangue da ponta do coração a sair para a aorta, tanto que a gente tem o que a gente chama de gradiente de pressão entre a ponta do coração, a saída do coração e a aorta. Então, isso daí, ou então a gente faz pelo próprio cateterismo, a gente faz isso, a gente vai lá, entra dentro da artéria septal, que é a artéria da descendente anterior que irriga esse septo que está hipertrofiado, e a gente injeta álcool absoluto lá, faz com que isso aqui provoque um infarto, que aí nós vamos tratar essa hipertrofia provocando um infarto no septo,
né? Fechando esse ramo, para que esse todo tecido cardíaco, quando se infarta, ele fica adelgaçado, ele se diminui de espessura, e aí ele para de obstruir a via de saída do coração. Existe essa cardiopatia do atleta, sim. Do atleta. E existe, sim. Hoje em dia, todos os atletas de alta performance, com certeza, eles fazem uma avaliação cardiológica. O que me preocupa é o atleta de final de semana, né? Tem muitos. É aquele que vai chegar com 60 anos, agora não, agora eu vou mudar minha vida. Ele está diabético, ele está obeso, ele está hipertenso, ele tem uma série de comorbidades, aí não vai fazer uma avaliação clínica cardiológica e não vai fazer uma avaliação da capacidade aeróbica dele de fazer exercício, e aí ele compra uma bicicleta ou ele sai correndo ladeira acima, ladeira abaixo, e não é incomum a gente receber, hoje em dia, comunicação muito dinâmica pelo WhatsApp, essas coisas, fotos ou filmes de pessoas que tiveram morte súbita durante uma atividade física, que não se prepararam para isso, não tiveram cuidado de ver a sua própria condição de realizá-la, né? E fazer de forma organizada, orientada por um profissional, para que fizesse com que ele conseguisse uma adaptação cardiovascular melhor. Isso que nós precisamos compreender. Nós não podemos chegar todo aquele mecanismo que nós conversamos até agora, do desenvolvimento, sem os cuidados que nós nunca tivemos conosco, e agora querer transformar tudo de uma vez só. É tudo uma necessidade. Porém, a gente tem que agora criar o conceito da necessidade e da possibilidade. Tá? O que é possível eu fazer na transformação da minha realidade orgânica? E o que é possível eu fazer? Como eu devo fazer isso? Com que critérios de segurança? Não, isso é uma coisa que nós precisamos compreender definitivamente. Por isso que sempre o auxílio de um profissional de atividade física e do médico que tem formação cardiológica, ou de um clínico que tem uma boa formação em termos de doenças cardiovasculares, você precisa afastar o seu risco cardiológico, o risco vascular para você fazer isso. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um aneurisma de aorta abdominal, por exemplo, você não sabe, e você faz uma sobrecarga de pressão, uma atividade física, você pode dissecar esse aneurisma, você faz uma ruptura de aneurisma de aorta abdominal, você pode fazer uma ruptura de uma dissecção de aorta, por exemplo, que o vaso vai se rasgando no meio por causa da sobrecarga da pressão arterial. Você pode ter complicações muito grandes desde que você não se cuide. Eu tive um colega médico que com 37 anos, ele era médico, por incrível que pareça, nunca se cuidou, era um hipertenso grave e teve uma dissecção de aorta. Uma dissecção é como se rasgasse no meio da parede da aorta e fizesse dupla luz, né? E é uma situação grave, de risco de vida, de necessidade de cirurgia de urgência. Por quê? Pelo simples fato de não ter se cuidado, não ter tratado essa hipertensão arterial precoce que ele tinha, né? Então, a grande questão é que nós postergamos muito os nossos cuidados. Essa geração mais nova está uma geração mais, talvez, informada, tem mais informação do que nós tínhamos na nossa época, né? Na nossa época, a nossa mãe cuidava da gente com o quê? Vamos lá, com emulsão Scott, com o que mais? O que a gente tomava naquela época? Biotônico Fontoura, essas coisas todas, né? Era banho de porco na comida. Então, assim, nós tivemos essa criação, não tínhamos informação. Os nossos pais não tinham essa informação. Uhum. Tanto não tinha que meu avô morreu aos 45 anos de infarto agudo no miocárdio. Eu tenho primos que morreram com antes de 50 anos de infarto agudo no miocárdio. Na minha família, os homens morrem, na grande maioria das vezes, por lado da minha mãe, de infarto agudo no miocárdio precoce. Todos eles têm dislipidemia. Todos eles têm alterações graves no colesterol. Mas isso já é de nascença ou isso a pessoa Isso é uma tendência genética. A dislipidemia é uma tendência genética, né? Existem dislipidemias familiares ou as mistas, que, uma pequena informação, são mediadas geneticamente. Isso faz parte de um diagnóstico quando o paciente vai ao cardiologista, o cardiologista precisa avaliar também o lado físico, psicológico e também familiar. Com certeza, você tem uma necessidade de tratamento metabólico completo do paciente. Não só de colesterol, controle do diabetes mellitus, controle de qualquer processo inflamatório, sistêmico, crônico, por exemplo, gota,
né? Qualquer processo inflamatório crônico, ele gera... o processo inflamatório, antes de tudo, ele vai facilitar o desenvolvimento de doenças vasculares, porque ele altera... deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. A permeabilidade vascular, em processo inflamatório, ele vai alterar a permeabilidade da parede do vaso, justamente a entrada de colesterol de baixa densidade. Então, por exemplo, o diabetes, né? Todo mundo conhece o diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, mas o diabetes, ele causa um processo de inflamatório vascular em última análise e vai acelerar os processos de aterosclerose, tá? Então você vê que os diabéticos evoluem com vasculopatias muitas das vezes precoces, né? A gente sabe disso. Então, o que é a questão? A questão é que quando o médico vai atuar, a grande talvez, observação dessa nossa conversa é que as pessoas busquem precocemente a conhecer o seu quadro metabólico, como ela é geneticamente determinada. Não precisa fazer cariótipo genético. Basta você fazer um exame simples, né, de colesterol, de triglicérides, de ácido úrico, exames, provas inflamatórias, porque para você ver como você está. Outro dia eu tive um jovem que a mãe dele levou no consultório, porque o pai dele tinha tido um óbito por infarto agudo no miocárdio. Esse jovem estava restrito a um ambiente pessoal muito difícil, profissional muito difícil, ele não tinha conseguido se colocar profissionalmente, e ele estava muito associado ao alcoolismo, ou seja, ele estava com todos os exames dele extremamente alterados, inclusive com disfunção hepática. Então, assim, o que ele precisa? Modificar o quadro de vida dele. Agora, só você modificar o quadro de vida resolve? Às vezes não. Entendeu? A gente sabe que a dieta, ela vai ajudar uma grande parte. Então, você ser obeso, você conseguir perder peso, ou se for um caso de uma obesidade muito importante e com critérios de indicação, uma cirurgia bariátrica, né? Cuidados com o seu colesterol, você evitar gordura saturada, é muito simples. Olha no rótulo do que você está comprando para comer, você vai ver a quantidade de gordura saturada e a quantidade de sódio. Esses dois elementos, principalmente, com isso você vai poder selecionar o que você vai se alimentar. Não estou aqui questionando a indústria alimentícia de forma alguma, mas eu vou ter que falar dessa forma. Se você vai comprar uma lasanha 4 queijos industrializadas que está congelada para descongelar e comer, você está dando uma bomba de colesterol e uma bomba de sódio no seu organismo. Ótimo. Você fica satisfeito em termos de alimentação. Porém, isso, com o passar do tempo e repetitivamente... quer dizer que eu não vou poder comer... Não falei isso. Repetitivamente, você vai desenvolver doença. E é aí que o cardiologista vai atuar. Ele vai atuar não só na orientação dietética, o nutricionista vai te ajudar numa dinâmica dietética, no cuidado dietético, mas com certeza, o que nós vamos precisar fazer? Desacelerar esse processo de aterosclerose, desacelerar esse processo inflamatório sistêmico orgânico. E como é que nós fazemos isso? Com medicações. Associado a uma medicação que vai diminuir o risco de trombose, de criação de trombo mediado por plaquetas, né, que é a gênese das obstruções vasculares agudas. Então nós vamos precisar, na grande maioria das vezes, recorrer a medicamentos que vão alterar o perfil de colesterol. Por exemplo, na época do meu avô, daqueles meus tios, meus primos, não tinha nada disso. As estatinas começaram, elas foram, salvo engano, na década de 86, os primeiros trabalhos mundiais, foi até de um prêmio Nobel, esqueci o nome do colega, que foi um prêmio Nobel, que descreveu o metabolismo do colesterol hepático, a sua síntese no fígado e aí por diante, e que criou as estatinas, primeiro foi a simvastatina. As estatinas foram as drogas que iniciaram nesse caminho e que elas modificaram em muito a evolução da doença aterosclerótica. Isso modificou muito. Duas coisas que modificaram muito. Eu costumo brincar que ter sido médico sem aparelho foi a melhor coisa da minha vida. Quando eu me formei, estava começando o ultrassom. Tá. Então, assim, a gente fazia tudo diagnóstico clínico. Então, tinha aquele negócio de apertar a barriga, de ver, de examinar, escutar o paciente, saber o que está acontecendo, fazer uma observação clínica, né?
Porque hoje em dia você não adianta, você deve fazer isso, mas você tem que pedir uma tomografia, porque a tomografia hoje é mandatória, o ultrassom é mandatório, não sei o que é mandatório. Então, assim, os exames complementares hoje, e isso melhorou muito a qualidade do exercício da medicina. Mas nós não podemos abandonar a nossa característica de médicos. Né? Não é sair apenas pedir exame e não faz diagnóstico. O que faz diagnóstico é observação clínica, ou seja, você escutar o paciente, fazer uma observação disso conjunto com o exame físico e você fazer uma hipótese diagnóstica, que complementa-se com exames complementares. Então, mas continuemos. Então, o que acontece? Hoje em dia, o que modificou isso? A estatina, esses remédios que modificaram o perfil, desaceleraram esse processo, né? Medicamentos mais equilibrados para o tratamento de pressão arterial, e nisso tem até um brasileiro que trabalhou na criação do captopril, que foi a primeira inibidor de enzima de conversão que a gente teve lá atrás também. Eu fui médico quando começaram esses remédios, então foi uma descoberta maravilhosa que realmente modificaram muito o paradigma da doença cardiovascular no adulto. Nós conseguimos controlar melhor a hipertensão arterial, nós conseguimos controlar melhor a doença dislipêmica, isso é, quando a pessoa procurou fazer isso, né? Nós estamos tratando no mundo ideal. E nós conseguimos, como se diz, driblar, eu vou usar essa palavra, a doença vascular, quando nós, então, iniciamos os processos de cardiologia intervencionistas nas angioplastias, tanto vasculares como cardíacas e até cerebrais, em que nós começamos a colocar, primeiro, dilatar com catéter balão, entrar dentro da artéria e esmagar aquela placa de gordura que estava obstruindo a artéria. No início era isso. E depois, com o desenvolvimento de estruturas chamadas stents, né? No início, bar metal stents, que eram stents metálicos, né? E agora tem de várias etiologias, como cobalto e aí por diante, em que você abre o caminho dentro da artéria e deixa uma estrutura fixa que vai manter isso aberto. E hoje em dia nós temos até uns remedinhos, porque como esse é um corpo estranho que a gente colocava dentro da artéria, o organismo reagia com um processo cicatricial, vamos dizer assim, a gente chama de proliferação celular, né? Então ia crescendo, para você poder entender, como se fosse uma pelezinha dentro dessa estrutura e voltava a reestenosar, e voltava a fechar. Por quê? Por uma resposta inflamatória de reestenose causada pelo corpo estranho, vamos dizer assim. Aí o que eles fizeram? Pegaram essas substâncias que a gente trata como para câncer, né? Que coloca na quimioterapia, fizeram uma maneira de prender isso na haste do stent, então isso evita com que as células do processo inflamatório cresçam e reobstrua. São stents farmacológicos. E isso vem modificando muito a estrutura. Às vezes, antigamente não tinha isso. Hoje em dia, às vezes a gente tem pacientes que têm 5, 6, 7 stents, o coração funcionando normal. Eu conheço uns muito bacanas, muito simpáticos, não vou falar quem, mas assim, nós temos que... O coração está ótimo. Não teve acidente isquêmico. Mas é lógico, não é só ir lá e colocar os stents. Não dá uma falsa segurança ter o stent? Não, ele não é uma falsa segurança, ele é uma real segurança. É uma real segurança. Porque ele vai evitar que você tenha um infarto, você tenha, por exemplo, se é na carótida, vai evitar que você tenha um AVC. Tá. Se é nas extremidades, vai evitar que você tenha uma amputação de perna. Mas o que você precisa compreender você precisa fazer a sua parte. Porque nós lembramos do que nós dissemos. Nós temos um processo inflamatório sistêmico que precisa ser controlado. O café, doutor Vitor, tem alguma coisa a ver com o coração? O consumo excessivo? Não, o café é muito tolerante, é individual. Mas ele tem a cafeína estimulante, na verdade, né? Ele está mais relacionado ao sistema nervoso central, propriamente dito, que o coração. Que o coração, tá. Uma coisa que chama, assim, muita atenção, né? O senhor certamente vai ao supermercado com o seu carrinho lá e vê o carrinho também de outras pessoas que estão passando no caixa. Há uma tendência, principalmente hoje com a moda dos atacadão, né, que as pessoas compram em quantidade, há um consumo, né, exagerado até de pacotes de salgadinhos e produtos que a gente sabe que tem muita gordura saturada, né? Principalmente com as crianças juntos, que é pro lanche das crianças na escola, coisas assim.
isso já deveria ser evitado para um futuro melhor para o coração? Ou esse consumo pelos olhos vistos que a gente vê no supermercado, já com os carrinhos cheios, é apenas uma tendência atual? Ô, Wanderlei, eu vou devolver essa pergunta para você, porque você é profissional de marketing. E você sabe a influência do marketing nessa história toda. Sim. Não é verdade? Sim. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, que também ela trabalha com a área de marketing, e ela falou assim, pai, observa os pacotes, observa as embalagens desses alimentos, você vai ver que eles são todos estimulantes para que você consuma. Sim. Tá? É uma opção pessoal. É uma opção pessoal. O que foi muito importante é que agora eles são obrigados a informar que esse produto é alto teor de sódio, alto teor de gordura. Sim. Isso agora me parece que existe essa existe, lei, não é isso? Está lá. Então, isso aí é importante. Agora, é uma opção pessoal. É aquele negócio. O que nós vamos satisfazer, né? Nós vamos satisfazer a nossa ansiedade, às vezes, da saciação do prazer, ou nós vamos satisfazer o nosso organismo e desenvolver-se de uma forma mais equilibrada. A quem nós estamos servindo? Essa é a grande questão que o ser humano ele precisa amadurecer nisso. As pessoas precisam amadurecer nessa observação, né? Nessa inteligência emocional, vou dizer assim. Elas precisam compreender que esse caminho todo que nós traçamos até aqui, ele é real, mas ele é silencioso. Ele não é de uma forma intensa. Se você pegar um garoto hoje de 16 anos e você buscar que ele se alimente corretamente, fala assim, olha, acaba com lanche, acaba com maionese, acaba com isso. Ele olha para sua cara e fala, tio, tenha dó, né? Eu não vou sair mais com meus amigos, não vou comer mais pizza. Sim, mas pelo menos o que nós precisamos compreender que hoje, na fase da adolescência, quando possível, o ideal é que nós tenhamos uma observação, saber qual é a nossa propensão no futuro em termos de desenvolvimento de doenças. Isso é muito importante. Porque nós vamos modificar a nossa velhice. Eu vou dar um exemplo claro. Eu vou pedir desculpa, mas a minha mãe tem 3 stents. O coraçãozinho dela está ótimo, tem 89 anos. Se fosse há 30 anos atrás, ela já não estava mais entre a gente. Ela já teria tido um infarto do miocárdio e não estaria, pela anatomia da situação que estava, ela não estaria mais entre a gente. Então, a medicina realmente ela veio para modificar. Mas o importante é você não só ser modificado pela medicina, é você não necessitar disso. É isso que nós estamos buscando. Por isso que eu falei, uma dinâmica da doença cardiovascular. Nós vivemos sob uma dinâmica evolutiva e até certo ponto involutiva da nossa saúde. Ok? O tempo vai passando, nós somos degenerativos. Isso é uma coisa comum. Isso é uma coisa, assim, que ninguém de nós vai fugir disso. Eu tenho pacientes com 100 anos de idade, lúcidas, que conversam comigo. 100 anos de idade. Outro dia, essa senhora, minha paciente, fez 100 anos, até recebi um convite da família para ir no aniversário dela, 100 anos de idade. Ela está certa, ela tem marca-passo, ela tem 3 stents ou 4 stents, ela tem... Mas, assim, as condições que a medicina criou para driblar, vou colocar isso, o processo degenerativo natural do organismo, ou mesmo que acelerado do organismo, vai fazer com que ela continue, se ela desacelera esse processo inflamatório, ela vai ter uma sobrevida maior. Agora, o mesmo processo, se você utilizar numa pessoa que você faz um procedimento percutâneo, ou faz uma cirurgia cardíaca de ponte safena, ou faz implante de stent em carótida, você faz um tratamento endovascular de aneurisma de aorta abdominal, ou seja, você faz tudo pelo paciente. Ele continua fumando, ele continua se desorganizando, com diabetes alto, com colesterol alto, não vai diminuir o processo, a resposta inflamatória sistêmica. E ele vai novamente... Quem vai driblar agora os stents é a doença, que vai começar a aparecer em outros locais. Então você vai ver que tem pacientes nossos que tem 10, 12 stents. Você parou de fumar? Eu não consigo parar. Vai buscar uma assistência para isso.
vai buscar uma assistência em termos de medicação e uma assistência específica para isso, para você conseguir parar de fumar, controlar melhor esse diabetes. Ah, mas eu adoro doce, eu não resisto doce. Está com uma glicemia de 400. Como é que você pode conduzir um caso desse? Entendi. Ou seja, mesmo você oferecendo as condições ideais para o paciente em termos de contornar essas situações, ele continua no processo inflamatório acelerado. E vai ter os resultados que e vai ter uma sobrevida, vai ter a gente chama isso de sobrevida. Uma sobrevida muito menor do que se ele tivesse feito isso de uma forma correta. Essa é a dinâmica da vida. Quer dizer que o grande vilão de um coração é a porta da geladeira? O grande vilão do coração é o abandono de si próprio. Abandono de si próprio. É o abandono de si próprio, eu acho isso. Por quê? O que é o abandono, que eu digo abandono de si próprio? É quando a pessoa não está nem preocupada com isso. Ela quer viver, ela quer satisfazer os seus prazeres imediatos, ela quer satisfazer os seus prazeres. Então, muitas das vezes ela não consegue contornar suas próprias dificuldades psicológicas e busca no reforço alimentar a satisfação. Isso chama-se transferência. Muitas das vezes ele não consegue se ver livre do vício porque não consegue compreender nem que aquilo é um vício, uma dependência química, que cigarro é dependência química. E a bebida? O cigarro e a bebida? A pessoa quer acostumar a tomar cerveja e vai tomando. Tomando cerveja, existe a cardiopatia dos bebedores de cerveja dos Balcãs, né? É muito raro. Eu acredito que eu tenha tido um caso desse até hoje, que um paciente desenvolveu uma cardiopatia dilatada, ou seja, o coração dele dilatou, e eu não consegui identificar, e nem foi uma de origem viral, uma cardiopatia viral, por exemplo. E ele tomava muita cerveja, mas muita cerveja. E existe uma descrição de bebedores de cerveja, pode ser provavelmente pelo álcool, que leva a uma cardiopatia assim. Mas você tem que lembrar, olha só como é que o organismo ele é dinâmico. Se você começa a desenvolver uma cirrose hepática, não só o fígado vai estar doente, todo o sistema orgânico está doente. Então isso vai sobrecarregar também o sistema circulatório. Tá? Então, nós somos um organismo perfeito. Nós somos uma criatura. Nós somos criados perfeitos. Eu vou usar essa palavra. Nós somos criados perfeitos. O organismo ele é maravilhoso. Você compreender que uma célula do néfron, do rim, ele filtra todo o líquido circulante do seu organismo, excretando o que é ruim, para deixar você bem balanceado em termos de hidráulica interior, vamos dizer assim. O néfron é uma célula perfeita. O organismo da gente é perfeito. O coração, ele bate 100 anos, vamos supor que você não tenha desenvolvido nenhuma necessidade de marca-passo. Aquelas células especializadas na automação da geração de energia, que faz com que o músculo cardíaco entre no sistema de despolarização, repolarização, ou seja, gera energia para que esse músculo se estimule e bater quantas bilhões de vezes numa vida? Olha que perfeição! O organismo, ele é perfeito. É lógico, ele traz consigo algumas necessidades especiais na sua carga genética, que eu acho que até é uma forma da gente experimentar experiências e aprendermos a sermos seres melhores para conosco mesmo. Isso é uma opinião apenas pessoal. Porém, é fundamental, gente, que a gente compreenda definitivamente que nós somos um ser holístico. E não é o tratamento só de médico. A gente não trata o ser humano só como médico. Nós tratamos o ser humano. O ser humano é um conjunto de um estado psicológico, de um estado orgânico, de uma matriz necessária de entendimento da sua própria natureza. Nós precisamos, como seres humanos, alcançarmos parâmetros muito superiores àqueles simples do seu cuidado corporal, além disso, do seu cuidado corporal, que é importante. Mas se você não... Aí eu vou colocar alguma vertente, se você me permite, eu vou abrir uma saída aqui. Se você não consegue estar em paz, em equilíbrio, se o seu raciocínio, se a sua lógica, se o seu entendimento, se a sua vida vos sobrecarrega o pensamento, vos sobrecarrega o seu ser, você vai estar sobrecarregando
todo esse sistema circulatório, todo esse sistema orgânico endócrino, você vai estar se sobrecarregando. Por isso que é importante, uma coisa que um filósofo que eu gosto muito, mais ou menos 650 a.C., falava, e eu acho isso perfeito, nunca vou esquecer disso, que Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo. Por isso que é fundamental fazer o inventário pessoal da sua situação, não só orgânica, como psíquica. Como ser que és. Né? E aí nós temos a oportunidade de buscarmos muito mais além que a medicina oferece, mas a oportunidade de buscarmos em muitas condições, e eu vou pedir muito desculpa, é muito restrito o que eu vou falar, é a minha opção pessoal, num processo de observação religiosa, por exemplo, você buscar a compreensão do seu ser, e você buscar tratar a sua intimidade, tratar o seu ser, permitindo com que tudo que é ofertado em termos de medicina haja de forma sinérgica, ou seja, ajudando ou na sua cura ou na sua estabilização. Como é que a medicina, então, se alinha com a fé, doutor Vitor? A fé ela é individual. A fé ela é individual. Mas eu vou dizer para você um estudo que fizeram numa UTI, me parece que foi do HC, em que os médicos e os enfermeiros dividiram a UTI, vamos colocar assim, hipoteticamente, 20 leitos. Dividiram essa UTI em 10 leitos. Nesses 10 leitos, os médicos e enfermeiros faziam orações, rezavam à beira do doente. Os outros 10 leitos, os médicos e enfermeiros não faziam isso. Por incrível que pareça, a mortalidade, num determinado prazo, foi muito menor nesses leitos em que se rezava do que nos que não se rezava. Existem alguns estudos, eu tive a oportunidade de participar de um estudo internacional de espiritualidade lá no HC, e foi muito legal, e tinha um neurofisiologista canadense, um rapaz novo, mas o rapaz é muito inteligente. Ele projetou um painel no cockpit de um avião, e ele começou a dar aula sobre o comportamento humano em cima daquele painel. E tinha uma luzinha acesa, e naquela época, eu estava naquela época ainda de achar que eu ia fazer coisas diferentes na vida, eu estava aprendendo a pilotar avião aqui no Aeroclube Sorocaba, fazendo um curso aqui no Aeroclube Sorocaba, pilotar teco-teco. Então a gente estava estudando aquilo, e ele falando assim, a grande questão do ser humano está nesse avião, nesse cockpit. Na hora que nós olhamos, na hora que ele mostrou, o piloto automático estava ligado. E é isso que a gente vive. E é essa a grande questão do ser humano atualmente. Vivendo no automatismo. Viver sem buscar as condições de se reorganizar de uma forma diferente. Em termos disso que falou, existe alguma tomografia, algum estudo de tomografia de emissão de pósito que fala que quando a pessoa está em estado de oração, eles faziam essa tomografia e elas viam irradiar, em termos de diferença de cores, determinadas áreas do cérebro. Então são as áreas do lobo pré-frontal, me parece, da região da base do cérebro ali, da epífise. E isso irradiava, ou seja, a circulação daquele local aumentava. Então, a oração, todo esse mecanismo que a gente consegue de autoequilíbrio, de paz interior através da oração, ele é extremamente saudável e ele vai nos combater em muito esse processo degenerativo inflamatório. Veja bem, nós não vamos deixar de morrer um dia. Todos vamos morrer um dia. A questão não é morrer um dia. A questão é como morrer um dia. E o maior ensinamento que eu tive até hoje de como morrer um dia, isso que eu vou falar tem mais de 87, tem 46 anos, 45 anos, por aí. Primeira aula de anatomia da Universidade Federal de Juiz de Fora, então eu tinha 18 anos, nós fizemos a aula da anatomia, tinha uma missa
tinha uma missa para os cadáveres que a gente ia estudar, que doaram seu corpo para a gente aprender, né? Então tinha uma missa, a primeira aula era uma missa. E o Padre Antônio, olha como eu gravei isso até hoje. O Padre Antônio foi lá e falou assim, olha, eu sou um pai, vim aqui fazer uma missa, mas eu gostaria de falar com você a experiência que eu tenho de morte. E aí ele contou. Ele falou, olha, como é do meu ofício, a extremoção, os cuidados na morte, eu comecei a observar a maneira que as pessoas morrem. Então, às vezes, você vai lá, Dona Maria, uma vozinha, está fraquinha, você senta do lado da cama e faz a extremoção, você começa a conversar com ela vai naquela coisinha simples, quando você às vezes vai virar para pegar um copo d'água, você volta, a Dona Maria já foi. Não é verdade? Uhum. E aí ele citou um caso que ele foi chamado para um atendimento de um paciente que estava em fase mais terminal de metástase de câncer de próstata, me parece, estava disseminada já essa metástase, e estava numa situação, e foi chamado então pela família para fazer os cuidados desse paciente. Encontrou uma pessoa muito revoltada, com raiva de estar naquela situação. Ele era um advogado lá na cidade de fora, um advogado proeminente, né, muito famoso até, mas ele estava com raiva. Uhum. E ele até estava falando, olha, eu não presto para mais nada, e estava até assim um pouco à vontade, a parte da calça dele, falou, eu não sirvo para mais nada faz tempo, estou ficando podre, e você vem falar de Deus para mim? Eu estou podre, cadê o seu Deus? Falou assim para ele. Ele falou assim, olha, eu tentei explicar a ele para ter calma, né? Ter calma, para buscar naquele, nem que seja por último momento, você mudar a sua perspectiva, né? Mas olha que tristeza, já imaginou morrer dessa forma, né? Então, morre-se da maneira que se vive. Da maneira que nós criamos o nosso estado psíquico durante a nossa vida, nós vamos desencarnar. Uhum. Então, é isso que a gente precisa compreender. Ok, como se diz, eu falo assim, na boca do caixa, eu quando um dia morrer, eu vou chegar lá no céu, se eu for pro céu, eu falo assim, olha, eu fui amigo do Paulo Torres, do Vanderlei Testa, eles estão por acaso por aí, pede para eles virem aqui me dar um socorro, não vou dizer assim, né? Mas na boca do caixa, eu vou dizer essa expressão mais grosseira, faz, sim, toda modificação. Eu vou até fazer um comentário, eu ensinei meu pai, um pastor lá no Hospital Evangélico, a rezar, quando ele estava praticamente já para morrer. Então, isso é fundamental. Tá? Mas são pontos de vista pessoais. E nós não estamos aqui querendo, em primeiro lugar, falar de religião para ninguém, tá? Uhum. Mas nós estamos sim estabelecendo a necessidade premente de você, como ser holístico, universal, se situar numa condição de paz e de equilíbrio. Tá? Ah, mas é difícil. Eu costumo brincar, né? Segunda-feira tem boleto. Eu sei que segunda-feira tem boleto. Boleto, eu sei da dificuldade. Tem pessoas que vivem dificuldades impressionantes. Vai ver os nossos companheiros do Rio Grande do Sul agora. Que coisa é aquilo, meu Deus. Mas a gente sabe disso. Mesmo que sejam estados, o grande objetivo do ser humano é sempre buscar estar numa situação melhor. Criar uma situação melhor. Para assim, sim, ele vai desenvolver um estado de saúde corporal e mental, que vai ser mais agradável a estada da vida dele. Muito bom, doutor Vitor. Foi um bate-papo bastante proveitoso. Passamos já de 1 hora de programa, a gente nem percebe. Sim. Mas eu queria, assim, antes do encerramento, que o senhor deixasse uma mensagem final, né? Como ser humano, como pessoa, eu sei que o senhor é uma pessoa também muito espiritualista e tem um sentimento humano muito grande. A DCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, ela é aberta a todos os credos, mas ela tem como foco, né, na sua criação, mais de 60 anos, está no presente no Brasil e no mundo, através da Uniapac. Ela busca o homem, a pessoa, né, como foco na valorização da pessoa, né, e buscando sobre todos os meios que haja essa consciência
de que máquinas modernas aparecem, digitais, cada vez mais a tecnologia toma conta do ser humano, mas sempre há por trás um homem, uma pessoa, né? Quando falo homem, a mulher, que desenvolve alguma coisa. E essas pessoas, ela tem um dom divino, né? Que é a sabedoria, a capacidade, a inteligência, que não é de graça, não é um cérebro, um pedaço de carne que está lá, né? Mas é uma alma que está lá dentro desse ser humano, e essa alma ela pode ser inspirada para o bem ou para o mal. E a DCE busca fazer com que essa alma ela tenha uma tendência cada vez maior de buscar o bem, né? Para que a humanidade aprenda a amar mais, né? E então essa sua palavra final, gostaria que o senhor deixasse, então, para quem está nos assistindo, né? Para, em primeiro lugar, como profissional, como médico, para que se cuidem, para que procurem valorizar esse templo aí que é o corpo humano, né? E segundo, deixando uma mensagem como pessoa, como pai, como amigo, né? Que mensagem que o senhor deixaria para todos aqueles que nos assistem? Bom, Vanderlei, obrigado a todos por terem nos acompanhado até então. Bom, como médico, eu gostaria de chamar a atenção, então, se eu pudesse resumir tudo que nós falamos, que não se esqueçam do processo inflamatório sistêmico, que nós aceleramos ou desaceleramos de acordo com as nossas atitudes, né? E aquilo que nós podemos transformar, que seja transformado. Isso daí é fundamental que nós compreendamos dessa forma. Agora, como ser humano, como Vitor homem, não o Vitor Dr. Vitor, mas o Vitor homem, eu digo uma coisa muito, assim, que é muito difícil a gente estabelecer, né? O que fazer, né, para se tornar um ser melhor. A gente não tem os parâmetros, mas não se preocupem com isso. A partir do momento que a gente se predispõe a fazer alguma coisa diferente, e isso vai dentro da minha crença, dentro daquilo que eu acredito, o Criador te facilita isso. Ele te dá o caminho. Ele te dá o trabalho. Você vai ter o seu caminho ajudado, e cada vez que você oferecer um pouco mais para o universo vai e pede um pouquinho mais. Eu conheço um amigo meu que faz isso comigo, entendeu? E toda vez ele me pede para fazer um negócio, eu falei, vou lá e faço. Aí depois ele já pede um pouquinho mais. E aí ele pede um pouquinho mais. Sem eu perceber, ele está me ajudando como ser humano a me melhorar, né? Uhum. Ele está me ajudando a me equilibrar como ser humano. Então, não é verdade? Eu sou Paulo Guimarães, sou Torres, né? Mas então, isso é fundamental. Nós precisamos lembrar de Sócrates, né? Lembrar de Sócrates. Quem sou eu, né? Qual é a minha natureza? Qual é a tendência que eu tenho? O que me alimenta o pensamento? Dentro de mim eu tenho duas forças, a do bem e a do mal. Quem eu estou alimentando? E o que estado de ansiedade que eu estou vivenciando? E aonde eu posso aliviar esse estado de ansiedade? A gente conhece um caminho, né, que vai nos deixar em paz. E ele já veio há 2024 anos atrás falar isso. Vem a mim quem tem sofrimento, que eu daria a paz. Uhum. E é isso. E na verdade é isso. Então, nós temos as possibilidades na nossa vida de nos fazermos, não talvez um novo começo. Geneticamente a gente não tem como modificar a nossa vinda. Mas nós temos vamos dizer, uma coisa que é a obrigação de fazer um novo fim. Ou seja, quando a gente se cuida, quando a gente compreende todo esse mecanismo e a gente resolve arregaçar as mangas e se modificar, nós fazemos um novo fim. Um fim correto, amoroso, que nós, seres viventes, fomos destinados a ele. Obrigado a você, Vanderlei, obrigado a todos, ao pessoal do estúdio aí, aqueles que nos acompanham aqui. Mais uma vez, foi um prazer muito grande estar aqui à DCE. Sim, estamos sempre juntos e no que a gente puder ajudar sempre, tá bom? Muito obrigado, Dr. Vitor. E encerrando esse podcast, neste sábado, 18 de maio de 2024, muito bom, um ensinamento para todos. Eu queria deixar um último aviso, que a DCE Sorocaba, ela está pedindo a sua ajuda
nós estamos unidos aos irmãos da DCE de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e através da Fundação Caxias. E nós estamos recebendo produtos como água potável, alimentos não perecíveis, colchões, enfim, produtos que vão para aqueles que estão lá desabrigados da enchente no Rio Grande do Sul. E as doações em dinheiro, através do Pix, é para atendimento@fundaçãocaxias.com.br. Agradecemos muito a participação de vocês e lembrando para vocês compartilharem esse vídeo que nós apresentamos agora com os seus amigos, né? O canal ADCE, dá lá o seu like, se inscreva no canal da ADCE e continue participando todo dia 18 de cada mês, às 18 horas, um novo tema para que todos nós possamos conhecer um pouco mais da ADCE e dos seus objetivos. Até a próxima e muito obrigado. Até mais, obrigado.